O Código de Defesa do Consumidor trouxe grandes avanços nas relações de consumo em todo o país. Ainda assim, é alta carga processual judicial nessa área. Como diminuir a cultura da judicialização? Por que a via administrativa não é tão usada, não é tão eficiente? Por qual razão crescem os problemas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Cláudia Helena Batista, que é titular do Juizado Especial Civil das Relações de Consumo da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 17 anos e já passou por 4 comarcas: São João Evangelista, Janaúba, Pará de Minas e Belo Horizonte, onde está há 10 anos. É também professora pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, de Direito Civil, Processual Civil, de Consumidor e de Conciliação. Doutora Cláudia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é meu, acompanho o programa sempre que posso. Quando não vejo ao vivo, quando passa na TV, eu assisto depois pela internet e tenho sentido a grande contribuição que ele tem trazido não só para o mundo dos operadores do direito, mas para a comunidade em geral. Obrigado. Doutora Cláudia, nós temos então nossa discussão do Código de Defesa do Consumidor, chegando neste ano, 2015, aos 25 anos. Quais são os avanços que o Código consolidou, a lei pegou realmente? Eu costumo dizer que no Brasil você tem leis que pegam, leis que não pegam, mas o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que é uma das mais modernas do Ocidente, muito bem elaborada, muito bem pensada, e apesar de alguns termos técnicos muito específicos, ela caiu mesmo do gosto popular. Hoje as pessoas falam com orgulho. E os meus direitos como consumidor? É uma frase que a gente costuma ouvir quando as pessoas estão discutindo as relações de consumo. E hoje o mundo é um mundo de consumo, é difícil hoje. Até globalizado, né? Exatamente, é difícil hoje você não ter em nenhum momento problemas com o mundo do consumo. A ponto do Código do Consumidor hoje, na área do direito civil, abarcar quase que toda a totalidade das instituições. Nosso próprio Código Civil, que é de 2002, a renovação dele, né, não teve o impacto que o Código de Defesa do Consumidor teve. Além disso, por uma feliz coincidência, na mesma época também foi editada a Lei 9.099, que é a lei que rege os juizados, e houve um casamento perfeito, porque de nada adiantaria ter a lei do consumidor se você não tivesse um mecanismo para exercer os direitos que estão lá. Com a agilidade que o juizado sempre oferece. E a informalidade, porque até então, até a edição dessa lei, as pessoas não podiam ir ao judiciário demandar sozinha, fazer reclamações sozinha. Foi o juizado que possibilitou isso, independente dela estar ou não representada por advogado. Como a senhora disse aí, há leis que pegam e outras que não pegam no Brasil. Agora, também há leis que pegam e algumas de suas normas não pegam. No caso do Código de Defesa do Consumidor, quais são os avanços consolidados que pegaram mesmo? Eu acho que toda a questão da garantia por vícios dos produtos, a questão da oferta, que ficou muito forte, né? Hoje a pessoa vê uma oferta, se não cumprir aquela oferta, ela vai. A questão das cláusulas abusivas, a igualdade hoje entre o consumidor e o fornecedor, no sentido de ter os seus direitos garantidos em cláusulas contratuais que o juiz pode dizer que são abusivas, e o direito também de garantia dos produtos, de qualidade dos produtos, a questão da validade, a questão das informações sobre o produto, as garantias serem cumpridas, né? O produto tem uma garantia de 1 ano, de 2 anos, ou a própria garantia legal que o Código instituiu. Então, eu acho que esses são grandes avanços que consolidaram a defesa do consumidor. Agora, falando então da parte que não pegou, por exemplo, apesar do nível de informação ser maior, dos PROCONs funcionarem muito bem, agências reguladoras também estarem fiscalizando e o juizado especial aí presente, por que aumentou muito essa carga processual? Onde é que está o problema? Eu acho que no Brasil as pessoas têm uma dificuldade de mentalidade, principalmente talvez o empresariado, de lucrar com boas práticas. Então, às vezes, o desejo de um lucro fácil, o desejo de antecipar etapas no seu processo de produção, faz com que o empresário brasileiro ache que ainda é vantagem descumprir algumas das coisas que estão no código com muita clareza. Mais fácil do que encarar uma multa, um problema Exatamente. Até de desgaste da imagem da empresa. Exatamente. E assim como na área fiscal você ainda tem hoje empresário que prefere não pagar, sonegar impostos, não ter sua empresa regular, nós também no mundo do consumo temos esse tipo de empresário. Então a sociedade brasileira precisa avançar
pensar e reconhecer os efeitos e vamos dizer assim, a validade das coisas funcionarem legalmente, né, de cumprir o que está lá determinado, porque isso vai trazer retorno para o próprio empresário. Um marketing, né? Eu costumo dar um indireto, exemplo, né? a questão, por exemplo, de trocar um produto quando você ganha época de Natal. Não está lá no código dizendo que é obrigado a trocar o produto no caso que o produto não tenha defeito de qualidade ou vício. Então eu ganhei uma blusa, mas eu não gostei daquela blusa. Aí eu vou lá trocar. E muitas das lojas que fazem isso, elas cativam o consumidor. O consumidor costuma chegar lá e comprar mais uma outra coisa. Então Sim, é uma forma, né, de atrair o consumidor. E não é que a lei determine isso. A lei só fala que só troca se for um vício ou um vício de qualidade. Ainda assim, essa boa prática gera lucro para o empresário. Então, muitas das coisas, assim, ele tem que trabalhar, o empresariado tem que trabalhar, e isso eu vejo muito. Tem que mudar essa mentalidade deles, né? Isso, eu vejo muito isso no pragmatismo dos americanos. Para eles, o cliente tem sempre razão, e à medida que eu vou ganhando o cliente vai comprando, fica satisfeito, melhora o meu negócio. Eu acho que ainda, em alguns casos no Brasil, isso ainda não está sendo tão bem pensado. Tanto é que, além de crescerem esses problemas, eles são praticamente os mesmos, se repetem muito. Eu posso citar para a senhora casos de aeroportos, cancelamento e atraso de voos, extravio ou furto de bagagens, no uso do sistema de telefonia, por exemplo, a questão das cobranças indevidas, né? Falhas de conexão, queda frequente de sinal, dificuldade para cancelar os serviços e na área dos bancos, débitos e valores não autorizados e cobranças indevidas. Com os cartões de crédito também, nós temos cobranças indevidas e envio de cartões sem solicitação prévia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas no próximo bloco a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, que se completam aí em setembro deste ano. A nossa entrevistada é a juíza Cláudia Helena Batista, titular do Juizado Especial Civil das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Cláudia, então, no bloco anterior, eu mencionei para a senhora uma série de problemas que se repetem em aeroportos, e vou incluir agora os planos de saúde também, telefonia, bancos, cartões de crédito. Como lidar com essa situação? Então, a minha experiência diz que todas essas áreas decorrem de um aumento muito grande da procura da população. Foram serviços que foram disponibilizados com muita rapidez, a expansão dos aeroportos, a expansão da telefonia. Nós temos mais números hoje de telefone do que habitantes no Brasil, fez com que a velocidade desses serviços não fosse acompanhada pela qualidade. E isso em razão, às vezes, de infraestrutura, de políticas públicas e também da visão do empresário brasileiro, que, como nós já comentamos, às vezes atropela no lucro fácil, buscando lucro, os direitos do consumidor. Então, são realmente áreas muito sensíveis, com um grande número de processos, muitos deles repetitivos, e que precisariam de uma atuação mais eficaz, tanto do poder público, quanto também do próprio Poder Judiciário, através de ações coletivas que punissem esses fornecedores que praticam, muitas vezes, em detrimento do consumidor, violações do tipo do serviço, da qualidade. Nesse sentido, até os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, têm editado súmulas no sentido de trabalhar essas questões, são ações repetitivas, não é isso? Isso mesmo, as ações repetitivas que geram multas de valores altos. A gente já viu algum efeito nisso, uma grande rede de varejo, uma época atrás, descumpriu os prazos de entregas na época do Natal, isso gerou um problema enorme, todo mundo esperando presente e nada da entrega. Eles foram multados por uma conduta inadequada e depois disso o problema resolveu. Então a gente vê que há saída. E essas multas são pagas? São pagas, porque dependendo da forma como eles são, a gente hoje tem instrumentos, né? O juiz hoje, se a empresa não faz o financiamento, o juiz busca o dinheiro direto na conta que elas mantêm nos bancos. E isso tem sido muito eficaz. Aí também vem um lembrete muito bom. O consumidor tem que ser esperto na hora de escolher o fornecedor.
Muitas vezes você procurando só preço, às vezes em shoppings populares que não tem garantia, ou mesmo prestadores de serviços que não têm qualidade, você preocupa só com o preço, depois isso pode ser uma grande dor de cabeça. Também tem a preocupação que ela compra na internet. Gostaria que o senhor falasse depois sobre esse assunto. Doutora Cláudia, a gente vê também que essa cultura de judicialização, quer dizer, o consumidor também quer qualquer coisa, não só na área do consumidor, como em todas as outras áreas também, busca no judiciário resolver os seus problemas. O que pode ser diminuído para reduzir essa carga processual intensa no judiciário? Por exemplo, as questões na via administrativa, como é que isso pode funcionar? Eu tenho visto um grande progresso, algumas empresas, alguns grupos já têm as ouvidorias, já colocam canais de atendimento ao cliente, algumas empresas já se preocupam com um pós-venda e também a rede de proteção que a legislação dá, o PROCON, o Ministério Público, o Poder Judiciário e dentro dessas formas, a conciliação, que evidentemente é a melhor saída, porque com o acordo as partes conversam, resolvem, não tem recurso, não tem discussão a maior, não tem... encerra o processo com uma margem de tempo bem melhor e com a participação dos atores, que eu acho bem interessante. Então, eu vejo com alegria que algumas coisas estão melhorando, mas precisamos melhorar muito. A rede precisa estar mais integrada. Precisamos atuar cada vez mais juntos para encontrarmos as melhores soluções e dar um bom serviço para a população. Apesar da importância do papel que o juizado especial tem na área do consumo, especialmente, a gente percebe que essa cultura de judicialização ela acaba trazendo alguns equívocos, como, por exemplo, afastando o cidadão ou consumidor da própria empresa, do fornecedor. Enfim, quiser a oportunidade de eles se entenderem também antes de sobrecarregar o judiciário. Exatamente, sempre indico, quando as pessoas falam, tive um problema, primeiro procura resolver com o próprio fornecedor. Não foi possível, o melhor caminho são os PROCONs. E só na última instância o judiciário. Por quê? Porque o judiciário, até pela sua característica, ele vai ter que chamar outra parte, ele vai demorar um pouco mais. Tempo da defesa. Tempo da defesa. Né? Então, a lógica do judiciário vai ser a mais demorada. Por isso, se a gente quiser uma coisa com mais celeridade, com mais rapidez, primeiro direto, né? Eu vou direto ao fornecedor. Da senhora, essa oportunidade, o consumidor tem buscado esse diálogo, as empresas têm dado ouvido, têm feito uma boa interlocução nesse sentido? Sim, as últimas estatísticas que nós temos assim, contato, muita coisa hoje é resolvida extrajudicialmente. É porque o número é grande muito demais. Grande, né? Né? Agora, na avaliação da experiência do senhora também tem aí as agências reguladoras de serviços, no caso da telefonia, é a Anatel, não é assim? Tem funcionado, a ANS na área da saúde, quer dizer, tem feito um papel de fiscalização maior do que antes? Também as agências vêm evoluindo, a gente sente isso através das regulações, através da intervenção, o canal direto com o consumidor, a internet vem aproximando muito o cidadão brasileiro da administração pública, das políticas públicas, podendo dar sugestões, reclamações. Então, sites do Banco Central, sites das agências são sempre muito cheios de reclamação dos consumidores e até de sugestões. Muita coisa vem resolvida pelo próprio consumidor, que sugere, fala, dá ideias que a gente às vezes no dia a dia não pensou e isso vem sendo aproveitado. Então essa participação é um amadurecimento, né? Nós estamos falando de 25 anos do Código, muita coisa na sociedade brasileira está amadurecendo. Não na velocidade que a gente gostaria, mas eu tenho visto o papel das agências com mais clareza, com mais participação, dando espaço. Agora são sempre sujeitas a todas as influências políticas, econômicas que infelizmente atrapalham a solução como a gente gostaria, né? Com a rapidez e com a clareza que a gente gostaria. Que tipo de situações podem ser resolvidas, por exemplo, por essa via administrativa, por essa negociação direta com a empresa, sem naturalmente recorrer ao judiciário? Porque a gente vê também que tem uma tendência, uma queda do consumidor de buscar algo mais além da reparação do seu problema, ou seja, dano moral, uma indenização. Eu sinto que o consumidor, quando chega no judiciário, ele já está cansado, porque geralmente ele percorreu essa via, ele foi com o fornecedor, ele foi depois talvez no PROCON, numa agência, reclamou de toda maneira e ele só vai ao judiciário, ele já está cansado, irritado, a demora, e isso traz para o consumidor a sensação, eu quero algo mais, eu já estou esperando essa solução há tanto tempo, nem que seja minha passagem para ter que vir aqui, às vezes tive que contratar um advogado, então ele quer algo mais, que eu acho muito justo, porque às vezes é a mesma situação que poderia ser resolvida com tranquilidade pelo próprio fornecedor.
Então, na minha experiência, o consumidor, quando reclama de indenização por dano moral, ele reclama por causa desse distrato, essa falta desrespeito também, né? Exato, essa falta de resposta por parte do fornecedor a quem ele reclamou. Muito bem. Doutora Cláudia, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse também para a gente sobre essas compras pela internet, compras online, que muitas delas a gente está entrando no mercado aí globalizado. Que orientação só pode dar para os nossos telespectadores? A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, o que pegou e o que não pegou. Nossa entrevistada é a juíza Cláudia Helena Batista, titulada do Juizado Especial de Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Cláudia, então deixei para a senhora uma questão no bloco anterior, que o mundo está cada vez mais, né, o mercado está cada vez mais globalizado também, e essa prática do duplo padrão, né, quer dizer, não seria hora de termos, talvez, garantias internacionais para esse tipo de relação de consumo? Realmente o comércio virtual aumentou muito, a gente tem muita demanda. Alguma coisa vem melhorando com a edição do marco regulatório, no marco civil, porque você antes tinha dificuldade até de saber se aquele site tinha um CNPJ, um endereço físico, você tinha um problema, você não conseguia nem mandar, você comprava um computador, o computador não chegou. Aí, muitas vezes, a pessoa acessava, por exemplo, esses sites de aproximação que eles falam. E esses sites dizem assim, eu não tenho responsabilidade, você não conseguia chegar naquele que vendeu, eu só estou fazendo a propaganda, eu não tenho responsabilidade. E a jurisprudência vem entendendo que tem responsabilidade sim. Recente decisão do STJ foi no sentido de que todo mundo que intermedia a relação mesmo no comércio virtual acaba respondendo. Até mesmo o buscador de uma empresa, porque a gente sabe que quando você clica lá, quero comprar uma televisão, e o buscador te dá lá uma série de coisas, ele teria essa responsabilidade. Uma outra questão que a gente também vem colocando é a questão da marca. Eu comprei uma coisa fora do Brasil, de uma marca famosa, que é uma marca internacional. A marca vem se defendendo, dizendo, esse produto não fabriquei no Brasil, não tem garantia, não tem nada. Vem entendendo que tem responsabilidade, sim, a marca é universal, é conhecida no mundo inteiro, o fornecedor, o comprador, o consumidor gosta daquela marca por acreditar no seu produto, então a gente vem expandindo essa ideia porque o comércio virtual, ele pode ser uma terra de ninguém e o consumidor pode sair muito lesado, infelizmente, a gente tem situações em que a gente não consegue achar e o consumidor foi lesado porque o próprio comércio virtual obriga você a entregar um cartão de crédito, fazer um pagamento prévio, que depois fica difícil reverter. E outro ponto também da questão do não cumprimento do prazo de arrependimento, também que não tem funcionado, né? Então, o prazo de arrependimento também é uma coisa que toda relação de compra e venda que não é feita presencial, existe esse prazo de reflexão de 7 dias. Aliás, eu gostaria que o prazo de reflexão fosse também para questões de empréstimos, de contratos, de mútuo, porque o consumidor é muito vulnerável. Você vai numa caixa de atendimento automático, tem lá um empréstimo sendo colocado, o sujeito aceita sem saber porquê e depois se vê endividado e sem poder reverter aquilo. Isso sem contar, né, dos terceiros de má-fé que agem ali, lesando os consumidores que não contrataram e depois são chupa-cabra, pega a senha, perdeu a senha. E esse consumidor é especialmente vulnerável, idosos, pessoas que vão ao banco para receber sua aposentadoria e se veem lesados por esse tipo de conduta. Então, eu gostaria que o prazo de reflexão fosse maior até nesses casos. Em caso também da cobrança indevida, a gente percebe que o consumidor não consegue receber aquela restituição em dobro. Então, um dos princípios que eu considero dos mais felizes do Código de Defesa do Consumidor é o direito de informação, direito de clareza das cláusulas contratuais. A informação que não é prestada na sua devida extensão, que traz alguma coisa de engano, de dubiedade, essa informação é inválida e ela anula o negócio.
Então, muitas vezes, a pessoa recebeu uma informação incorreta por telefone ou através de um folder, e se ela consegue falar que ela só contratou por causa daquela informação errada, é possível anular o negócio jurídico, porque ela foi enganada. Essa que é a verdade. Muito bem. Doutora Cláudia, eu vou fazer uma pequena interrupção da nossa entrevista para a senhora fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Então, eu li essa semana, com muita rapidez, o livro do Guga, um brasileiro, e eu indico este livro porque nós estamos no Brasil hoje muito assim descrentes. Os brasileiros não têm uma autoestima muito boa. Em momentos de crise, as pessoas tendem a achar que as coisas vão ficar cada vez pior, cada vez pior. E eu costumo dizer, eu talvez trabalhar com conflito, eu falo, as crises são boas, porque é nelas que nascem as oportunidades, é delas que nascem, às vezes, soluções. Quando está tudo muito bom, geralmente... Tudo é muito fácil, né? É muito fácil. Então, eu gosto de conflito, trabalho com isso, até por ser juíza. E a história do Guga, que é um brasileiro, é uma história de sucesso. Mesmo assim, eu gosto muito de tênis, sou tenista, mas ele... independente da pessoa gostar de esporte, a leitura é agradável, é a biografia dele, ele contando como a vida dele mudou só depois que ele foi reconhecido internacionalmente. Mas por trás disso tinha família, a luta da mãe dele com o irmão deficiente que ele tem, o carinho, a amizade que essa família tem e a construção dessa personalidade tão rica e tão bacana que esse rapaz representa. Nós precisamos de bons exemplos, né? Com certeza. E ele, para mim, é um bom indicação. exemplo e é uma pessoa que trouxe, assim, para o Brasil uma alegria muito grande. Então, melhor do Brasil é o povo brasileiro. E sem dúvida. Guga é um brasileiro. Uma boa indicação, não só um bom exemplo, mas um exemplo de superação, né? Doutora Cláudia, voltando à questão das demandas do consumidor, na área do juizado especial que a senhora lida diariamente, quais são as principais demandas? Por exemplo, a questão dos imóveis tem gerado muita dificuldade para a senhora também, muita demanda? Toda vez que há uma expansão na área de consumo, e isso aconteceu recentemente com os imóveis, né, a população de baixa renda atendida com esses programas do governo, gerou um boom e isso fez com que as construtoras passassem a atrasar os empreendimentos, as cobranças de taxas que muitas vezes não são explicadas para o consumidor, a qualidade das construções, que muitas vezes a pessoa entra, o imóvel está rachado, o imóvel está com problema. Isso, então, trouxe um grande número de demandas, um grande número. E a gente não tem visto, assim, por parte dos fornecedores, no caso as construtoras, um empenho de resolver, né? Não fazem acordos, não procuram entender o lado do consumidor. Então, tem trazido realmente um grande número de ações. Muitas vezes o juizado não consegue atender, embora gostaria, porque lá tem esse problema de perícia. Então, às vezes, você tem esse problema, é um problema também que ocorre com saúde, na área da saúde, quando envolve o procedimento. E a gente vê que há uma frustração do consumidor com essa falta de resposta. E toda vez que você tem um boom, seja do que for, de uma área da indústria e tal, ela acaba refletindo, né? No direito do consumidor, essa que é a verdade. Entendi. Então, isso nos preocupa, acho que as coisas têm que ser mais planejadas. No Brasil, você precisa de um planejamento. O governo vai lançar uma política pública, vamos pensar em todas as pontas antes de trazer aquele... Vamos planejar, impacto, né, gente? Vamos planejar, que depois isso acaba gerando... mais dificuldade na solução. Bom, e nós vamos colocar aqui no nosso... na parte inferior do vídeo, a nossa produtora Georgia vai colocar aqui o endereço do juizado para quem precisar realmente da atenção e do apoio e do julgamento de alguma questão para não se sentir lesado nos seus direitos aí. Bom, eu conversei aqui com a juíza Cláudia Helena Batista, que é titular do Juizado Especial Civil das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte. Falamos aí sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, o que pegou e o que não pegou. Doutora Cláudia, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço, é um tema vibrante, a gente acaba entusiasmando, não consegue falar tudo. Eu sou uma entusiasta tanto do juizado quanto do código e digo a você, eu sou confiante, penso que o Brasil vai melhorar. Eu estou muito feliz com a atuação que eu tenho, muito feliz com o país que eu tenho e, como eu digo, é nesses momentos que nós vamos ver quem são os brasileiros mesmo e vamos construindo um futuro melhor, porque nossos filhos merecem. Bem importante acreditar sempre. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui.
aqui. E se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.